Hugh Grant, o ator britânico de cabelos despenteados que elevou a timidez social a uma arte cinematográfica, construiu uma carreira lendária interpretando o adorável tolo que invariavelmente conquistava o coração da heroína. No entanto, uma amarga ironia permeia sua narrativa, uma que pegou todos completamente de surpresa. O próprio homem que convenceu o público mundial a acreditar no romance passou a maior parte da vida fugindo dele, desmantelando todas as oportunidades de felicidade pessoal, até que quase nada restasse para arruinar. Hoje, aos 65 anos, possuindo imensa riqueza e tendo 5 filhos com 2 mulheres diferentes, ele alcançou o que deveria ser uma fase de contentamento. Contudo, fontes próximas sugerem que sua chama interior se apagou há muitos anos. Como uma estrela que aparentemente dominava o mundo conseguiu desmantelá-lo pouco a pouco. Nascido em Hammersmith, Londres, em 9 de setembro de 1960, Hugh John Mungo Grant foi acolhido em um ambiente de conforto refinado da classe média alta. Seu pai, James Murray Grant, deixou o exército para se dedicar à venda de tapetes, enquanto sua mãe, Finvola Susan MacLean, era professora de francês e latim em uma escola particular na zona oeste de Londres. Sua casa era o epítome da tradicional discrição britânica, um lugar definido pela proverbial fleuma britânica, onde sentimentos profundos eram cuidadosamente guardados como delicadas relíquias de família. O jovem Grant estudou na prestigiosa Latimer Upper School antes de ingressar no New College em Oxford para cursar literatura inglesa. Foi nesse ambiente de arquitetura histórica e aspirantes a atores que suas inseguranças mais profundas começaram a se consolidar de forma permanente. Colegas da época da universidade o descrevem como incrivelmente bem-humorado, mas estranhamente distante. Um homem totalmente capaz de encantar uma sala inteira, ao mesmo tempo que garantia que ninguém se aproximasse demais. Ao ingressar na sociedade dramática da Universidade de Oxford, ele percebeu que podia mascarar seu verdadeiro eu por trás de personas fictícias, uma tática evasiva na qual se apoiaria pelos próximos 40 anos. Após se formar em 1982, Grant mergulhou no competitivo mundo da atuação, munido de pouco mais do que traços faciais marcantes e um sotaque refinado. Sua estreia no cinema, Privileged, filmada durante seu período em Oxford, caiu no esquecimento quase que instantaneamente. O restante da década de 1980 foi dedicado a papéis pouco memoráveis no teatro e na televisão, rendendo apenas o suficiente para manter um apartamento decadente em Londres. A expectativa era de que o filme de época de James Ivory, Maurice, 1987, fosse o papel que o lançaria ao estrelato, mas não conseguiu impulsioná-lo, deixando-o relativamente desconhecido aos 27 anos. Ao chegar aos 30, a ideia de abandonar a profissão por completo pesava sobre seus pensamentos. Diante da rejeição implacável e da falta de estabilidade financeira, especialmente em comparação com seus colegas de Oxford, que seguiram carreiras lucrativas no direito e nas finanças, ele era atormentado pelo crescente temor de ter escolhido o caminho errado. 4 casamentos e um funeral. Então, chegou 1994, e uma simples pergunta de 4 palavras alterou radicalmente seu destino. Ainda está chovendo? Pronunciada com um timing cômico impecável durante uma sequência perfeita da manhã seguinte em 4 casamentos e um funeral, essa frase catapultou Grant ao estrelato internacional com uma velocidade vertiginosa. Produzido com um orçamento modesto de 4,5 milhões de dólares americanos, o filme arrecadou impressionantes 245 milhões de dólares americanos em todo o mundo, reivindicando o título de filme britânico de maior sucesso financeiro da história até então. Num piscar de olhos, o artista iniciante de 33 anos se transformou no ideal romântico por excelência. Modesto, aparentemente em contato com suas emoções e possuindo charme britânico suficiente para fazer com que uma pequena dificuldade de fala parecesse incrivelmente elegante.
O roteirista Richard Curtis criou o protagonista pensando especificamente em Grant, identificando uma qualidade que o próprio ator não percebia. Sua timidez inata não era um defeito, mas sim uma característica magnética que o tornava acessível em vez de intimidador. Em 1995, ele já tinha um Globo de Ouro e a máquina de Hollywood estava desesperada para capitalizar em cima da nova sensação do Reino Unido. Em 1995, em Razão e Sensibilidade, Grant contracenou com Emma Thompson, demonstrando sua capacidade de transitar pelo universo de Jane Austen. Em 1999, Um Lugar Chamado Notting Hill elevou sua fórmula de comédia romântica a níveis extraordinários, apresentando uma narrativa em que um humilde dono de livraria corteja a atriz mais famosa do mundo, e, surpreendentemente, Grant tornou a premissa totalmente crível. Arrecadando 364 milhões de dólares americanos internacionalmente, o filme consolidou seu status como o rei indiscutível da comédia romântica, um protagonista capaz de vender um encontro fantasioso até mesmo para os espectadores mais céticos. Em 2001, o Diário de Bridget Jones permitiu que ele subvertesse seus papéis habituais ao personificar o sórdido e irredimível Daniel Cleaver, e o público adorou vê-lo explorar seu lado mais sombrio e arrogante. Aos quase 45 anos, a filmografia de Grant já havia arrecadado mais de 3 bilhões de dólares em todo o mundo. Por qualquer critério objetivo, ele era um triunfo astronômico. Por que então, em 27 de junho de 1995, no auge de sua fama, ele arriscou destruir tudo no Sunset Boulevard? A noite que estilhaçou a fachada. $60 foi o preço que Grant pagou pelo encontro com Divine Brown dentro de sua BMW branca. No fim, essa quantia modesta se transformou na transação mais cara de toda a sua vida. O Departamento de Polícia de Los Angeles prendeu a dupla por conduta indecente em local público. E na manhã seguinte, a foto do ator foi divulgada em todo o mundo. Lá estava o cavalheiro britânico por excelência, aparentando estar igualmente rebelde e culpado, detido por um ato tão monumentalmente tolo que até mesmo seus detratores mais ferrenhos ficaram atônitos. Não se tratava de um rumor vago que um assessor de imprensa pudesse facilmente manipular. Os detalhes eram diretos, sórdidos e inegáveis. Logicamente, as consequências deveriam ter acabado com a carreira dele. Paradoxalmente, o efeito foi exatamente o oposto. Sua fama aumentou. Grant sentou-se com Jay Leno no The Tonight Show para abordar a pergunta que não saía da cabeça de ninguém. Quando Leno perguntou diretamente o que ele estava pensando, Grant deu uma resposta que foi ou uma jogada de mestre em relações públicas ou um momento de profunda sinceridade. Acho que na vida a gente sabe o que é bom e o que é ruim, e eu fiz uma coisa ruim e pronto. A plateia do estúdio aplaudiu fervorosamente. Como se viu, o público americano era facilmente conquistado por um pedido de desculpa sincero. Sua demonstração de remorso britânico autopunitivo foi perfeitamente adaptada para a televisão. Em poucos meses, suas exigências salariais aumentaram consideravelmente. Os executivos de Hollywood reconheceram que a humilhante provação o havia humanizado, transformando o galã romântico imaculado em uma figura imperfeita e com a qual o público se identificava, com um toque de melancolia. No entanto, a mídia ignorou amplamente um elemento crucial, um elemento que o próprio Grant abordou apenas vagamente nos anos seguintes. Elizabeth Hurley nunca o abandonou. Apesar da profunda humilhação pública, do implacável circo dos paparazzi e da interminável enxurrada de piadas noturnas, ela permaneceu firme. A mulher mais deslumbrante do cinema britânico, que poderia facilmente ter encontrado um parceiro em outro lugar, optou por perdoar o indivíduo que a havia degradado em um palco global. Esse profundo ato de graça deveria ter servido como um ponto de virada, o momento exato em que ele reconheceria suas qualidades e mudaria sua trajetória. Mas não serviu. Em vez disso, lançou as bases para um ciclo comportamental que dominaria suas próximas 2 décadas e meia.
Grant possuía uma incrível capacidade de obter perdão por ações que inevitavelmente arruinariam a vida de outros, aliada a uma tendência ainda mais desconcertante de desperdiçar cada segunda chance que recebia. O amor que ele deixou escapar. Grant e Hurley se conheceram em 1987 durante as filmagens de um filme espanhol chamado Remando ao Viento, numa época em que ambos eram apenas atores em busca de uma oportunidade. Por 13 anos, reinaram como o casal mais poderoso do entretenimento britânico, lindos, talentosos e aparentemente perfeitos juntos. Ela o apoiou durante seus momentos difíceis na carreira, comemorou sua ascensão meteórica à fama e enfrentou com força o escândalo de prostituição. Eles desfilaram em inúmeros tapetes vermelhos, compartilharam risadas genuínas e possuíam uma profunda compreensão mútua, raramente vista no mundo superficial dos romances de celebridades. O consenso geral era de que um casamento era inevitável. O consenso estava errado. Em maio de 2000, eles anunciaram publicamente a separação. A declaração conjunta foi o epítome do decoro britânico, educada, vaga e afirmando que continuam amigos próximos e não têm mais nada a declarar. Não houve discussões acaloradas nem revelações escandalosas, apenas uma conclusão discreta para o que deveria ter sido uma união para a vida toda. Ao longo dos anos, ambos abordaram o término com cautela, pintando um quadro devastadoramente direto. Grant era simplesmente incapaz de se comprometer. Ele confessou abertamente amá-la, mas um mecanismo interno o fazia recuar diante da ideia de um relacionamento para sempre. Enquanto Hurley desejava os marcos tradicionais do casamento e da família, Grant preferia manter rotas de fuga, essencialmente mantendo um pé firmemente plantado do lado de fora da porta. A verdadeira dor reside no fato de Grant ter reconhecido seu erro enquanto o cometia. Durante uma entrevista em 2016, ele reconheceu com pesar que não ter se casado com Hurley foi um grande erro, afirmando que provavelmente deveria tê-la pedido em casamento e feito dela sua esposa. Uma reflexão melancólica que infelizmente não pode reescrever a história. Naquela altura, Hurley já havia se casado, se divorciado, criado um filho e construído uma vida completamente independente dele. Por outro lado, Grant passou esses anos oscilando entre romances passageiros, consolidando seu status como o solteiro mais notoriamente avesso a compromissos da indústria cinematográfica. A era caótica. Após o término com Hurley, sua vida pessoal mergulhou no caos. Entre 2004 e 2007, ele teve um relacionamento amoroso com Jemima Khan, uma proeminente socialite britânica e ex-esposa do ícone do cricket paquistanês Imran Khan. Inteligente, rica e deslumbrante, ela parecia o par ideal. No entanto, o ciclo familiar se repetiu. Uma paixão inicial seguida pelo inevitável afastamento emocional de Grant. Embora Khan tenha mantido uma postura diplomática em público, pessoas próximas àquela época indicaram que ela se cansou da recusa dele em imaginar um futuro juntos. A separação em 2007 fez com que Grant voltasse a ser o solteiro mais cobiçado de Londres. Um título que parecia cada vez mais patético do que invejável para um homem perto dos 50 anos. Foi então que surgiu Tinglan Hong. A atriz chinesa teve um breve relacionamento com Grant, que resultou no nascimento de uma filha, Tabitha, em setembro de 2011. Sua Hong deu as boas-vindas ao filho deles, Felix, em dezembro de 2012. Apenas 3 meses depois de Eberstein ter dado à luz o terceiro filho de Grant, em setembro do mesmo ano. De fato, Hugh Grant teve 2 filhos com 2 mulheres diferentes em um intervalo de 90 dias. A imprensa sensacionalista devorou o escândalo com entusiasmo. Eberstein ainda teria mais 2 filhos com o ator em 2015 e 2018. Durante todo esse período, 5 filhos com 2 mães diferentes, Grant nunca demonstrou o desejo de formar uma família convencional. Foi somente em maio de 2018, aos 57 anos, que ele finalmente se casou com Anna Eberstein em uma cerimônia discreta em Londres. A profissão que ele passou a detestar. Conforme seus assuntos pessoais se desmoronavam, sua carreira de ator sofreu um declínio prolongado e bastante visível.
Os anos 2000 se mostraram hostis ao antigo rei das comédias românticas. Letra e música, 2007, arrecadou um valor razoável de 145 milhões de dólares americanos em todo o mundo, mas a recepção da crítica foi morna e seu estilo característico estava visivelmente se deteriorando. O filme Did You Hear About the Morgans, 2009, foi um fracasso colossal, arrecadando apenas 85 milhões de dólares americanos contra um custo de produção de 50 milhões de dólares americanos. Os críticos impiedosamente e 8 milhões. Os críticos impiedosamente apontaram que ver Grant reciclar sua persona de britânico atrapalhado pela enésima vez já não era mais cativante. O desastre de Cloud Atlas, 2012, o apresentou soterrado sob próteses excêntricas em um projeto extenso das irmãs Wachowski que deixou o público perplexo. Grant confessou posteriormente ter detestado a produção e se sentido humilhado por sua atuação. No entanto, a verdade mais profunda era que Grant também nutria um ódio profundo por suas comédias românticas. Ao longo dos anos 2000, ele usou repetidamente entrevistas para expressar seu absoluto desprezo pelo gênero, descartando-o como inferior às suas capacidades artísticas e alegando que só participava por causa do salário. Essa foi uma estratégia de relações públicas extremamente ruim. Criticar publicamente justamente os filmes que lhe renderam fortuna, insultar os cineastas que o escalaram para os papéis e alienar os fãs que compraram ingressos. Ao mesmo tempo, possuía uma honestidade crua que beirava o louvável. Ele genuinamente detestava aquilo em que era excelente, o que levanta uma questão difícil. Qual o preço psicológico de passar uma década e meia sendo elogiado por uma arte que você fundamentalmente detesta? Em 2014, Grant praticamente abandonou as telas. Posteriormente, revelou que estava lutando contra a síndrome de burnout, a depressão e uma profunda falta de rumo. Hollywood simplesmente seguiu em frente sem ele. Os colegas que ele alienou. O sucesso duradouro em Hollywood depende muito de relações de colaboração, mas Grant passou décadas destruindo pontes com a mesma precisão com que arruinava sua vida amorosa. Um número impressionante de seus ex-colegas se recusa a trabalhar com ele novamente. Julia Roberts, que contracenou com ele em Um Lugar Chamado Notting Hill, sempre oferece uma recusa diplomática, porém firme, quando surge a possibilidade de uma sequência. Membros da equipe relembram uma produção extremamente estressante, na qual o radiante otimismo americano de Roberts entrava em conflito violento com o comportamento britânico mordaz e cínico de Grant. Ele teria ridicularizado seu salário de 15 milhões de dólares americanos, que superava em muito seus 7 milhões de dólares americanos, e zombado abertamente de suas técnicas de atuação. A dinâmica entre eles em cena funcionou unicamente porque ambos são atores talentosos. Fora das câmeras, eles se evitavam a todo custo. Não houve nenhuma colaboração posterior. Apenas duas estrelas ricas fingindo que o sucesso de bilheteria que protagonizaram juntos nunca existiu. E então temos Renée Zellweger, sua colega de elenco em 3 filmes da franquia Bridget Jones ao longo de 16 anos. Seria de se esperar que uma proximidade tão prolongada criasse uma amizade profunda. Em vez disso, relatos dos bastidores descrevem uma dinâmica que era educada, mas gélida. A abordagem imersiva de Zellweger para a atuação, que exigia alterações em seu físico, e a adoção de um sotaque, irritava Grant, que preferia uma abordagem desleixada e despreparada para suas cenas. Ao longo dos anos, seus comentários sobre os métodos dela beiraram a condescendência, enquanto as respostas visivelmente cautelosas dela quando questionada sobre ele dizem muito. Eles produziram 3 grandes sucessos juntos, mas se separaram sem um pingo de afeto genuíno. O tema principal é gritante. Grant dividiu os holofotes com os maiores nomes de Hollywood, produziu obras-primas inegáveis e, em seguida, se afastou deixando um rastro de ressentimento. Cineastas frequentemente o rotulam como sarcástico e provocador, um código da indústria para totalmente insuportável. Ele critica publicamente o gênero que garantiu seu legado e trata os próprios colegas de elenco que enriqueceram seu trabalho com um desprezo mal disfarçado.
É quase impressionante como alguém pode prosperar em um negócio baseado em relacionamentos enquanto nutre tamanho desprezo por seus colegas. No entanto, essa estratégia era completamente insustentável, uma dura realidade que ele enfrentou quando os roteiros pararam de chegar. A realidade dos 65 anos. Hoje, Hugh Grant pouco se parece com o galã dos anos 90. Fotografias contemporâneas revelam um homem que incorpora plenamente a sua idade, enrugado, grisalho e com o cansaço evidente de alguém que passou a vida lutando contra a própria natureza. Recentemente, ele desfrutou de um modesto renascimento na carreira através de papéis de personagens, assumindo antagonistas e figuras moralmente falidas em aclamados projetos televisivos como A Very English Scandal, 2018, e The Undoing, 2020. A resposta: sua união com Anna Eberstein persiste, pelo menos legalmente. Os paparazzi ocasionalmente os fotografam juntos, aparentando ser amigáveis, mas sem grande paixão, como um casal que simplesmente concordou com um acordo mutuamente benéfico. Ele tem 3 filhos com ela e 2 com Tinglan Hong, e segundo a maioria das fontes, se esforça para ser um pai presente. No entanto, fontes próximas à família indicam que a dinâmica é bastante tensa. Alega-se que suas interações com os filhos de Hong são menos frequentes. Administrar a logística de feriados e aniversários para sua família composta exige a frieza e precisão de uma fusão corporativa, em vez do calor familiar. Grant admitiu abertamente que se tornou pai muito tarde e totalmente despreparado, observando que seu cinismo profundamente enraizado dificilmente contribui para a criação dos filhos. A tragédia suprema de sua história carece de drama explosivo ou intriga escandalosa. É profundamente triste. Hugh Grant recebeu todas as bênçãos imagináveis: timing impecável, sorte inegável, charme natural e uma beleza estonteante. Foi amado profunda e genuinamente por Elizabeth Hurley, mas a afastou devido a um medo paralisante de compromisso. Estrelou filmes clássicos que permanecem amados apenas para desperdiçar anos lamentando sua participação neles. Teve inúmeras oportunidades de construir uma família no seu próprio tempo, mas adiou o casamento até quase os 60 anos, acumulando filhos de forma desordenada, como se fosse incapaz de fazer uma escolha definitiva, até que as melhores alternativas tivessem desaparecido. Aos 65 anos, ele desfruta de imensa riqueza e de um renovado respeito profissional por suas recentes atuações dramáticas, o que o torna um sucesso objetivo. No entanto, segundo todos os relatos disponíveis, ele é desprovido de verdadeira felicidade. A centelha vibrante que o cativou o público mundial, levando-o a ignorar seus inúmeros defeitos, parece ter se extinguido em algum ponto de sua trajetória. A realidade por trás da gagueira. O que exatamente aconteceu? Como um indivíduo abençoado com tudo acaba compreendendo tão pouco do que realmente importa? A explicação mais simples é a autossabotagem crônica, a ideia de que Grant abriga um profundo defeito psicológico que o compele a arruinar tudo o que é positivo. Provavelmente há verdade nisso. A prisão em Sunset Boulevard não foi um mero acidente ou um lapso passageiro de julgamento. Foi uma decisão consciente de colocar em risco todo o seu mundo por uma emoção vazia. Foi o tipo de escolha que só faz sentido se uma parte subconsciente dele desejasse ser arruinada. Seu histórico amoroso, caracterizado pela fuga no momento em que a intimidade se aprofundava, aponta para um homem petrificado pelo medo de uma conexão emocional genuína. Além disso, sua autodestruição profissional, rejeitando seu gênero definidor e alienando seus colegas, pode ser interpretada como um ato de autoflagelação, ou talvez um ataque vingativo contra uma indústria que se recusava a validar suas aspirações dramáticas. Contudo, um fator mais sutil, tipicamente britânico, também está em jogo. Grant cresceu em uma cultura onde demonstrar emoções autênticas era visto como uma falha de caráter, onde a vulnerabilidade era profundamente vergonhosa e onde a única reação aceitável a sentimentos profundos era uma piada autodepreciativa e uma rápida mudança de assunto.
Ele construiu um império interpretando homens fictícios que espelhavam perfeitamente essa filosofia, indivíduos cativantes que usavam seu humor desajeitado como arma para evitar a verdadeira intimidade. A triste realidade é que, no fim das contas, ele não conseguiu distinguir o ator do papel. A adorável gagueira em cena era, na realidade, um mecanismo de defesa que o acompanhou por toda a vida, criado para evitar diálogos significativos sobre emoções complexas. Quando se deu conta de que havia passado décadas se passando por um personagem, essa persona já havia consumido sua verdadeira identidade. Em aparições recentes na imprensa, com a sabedoria teórica da idade, Grant ocasionalmente deixa sua fachada ruir. Ele admite abertamente que deveria ter se casado com Hurley. Ele reconhece que seu desprezo declarado por comédias românticas foi em grande parte autodestrutivo e ingrato. Ele chega a admitir que ter filhos com duas mulheres simultaneamente não era, em suas próprias palavras, o ideal. Assistir a esses momentos de vulnerabilidade é angustiante, principalmente porque chegam tarde demais para alterar a narrativa. Essas são as epifanias profundas que se espera que alguém experimente aos 35 anos, não aos 65. Se esse nível de autoconhecimento tivesse surgido algumas décadas antes, talvez tivesse salvado seus relacionamentos amorosos, sua trajetória profissional e sua felicidade pessoal. O que o futuro reserva para Hugh Grant? Sem dúvida, mais interpretações de personagens marcantes. Ele se destaca ao retratar canalhas e vilões, papéis que exploram perfeitamente a amargura inata que o tornou um protagonista romântico tão complexo. Seu casamento com Anna Eberstein provavelmente perdurará, já que recomeçar aos 65 anos com 5 filhos é uma perspectiva assustadora. Divorciar-se e recomeçar do zero é uma tarefa árdua para um homem mais jovem. E Grant desperdiçou essa oportunidade enquanto estava ocupado fugindo de Elizabeth Hurley. Seus filhos eventualmente amadurecerão, e espera-se que evitem os danos emocionais colaterais que seu passado amoroso caótico possa acarretar. Sua fortuna está segura. Sua fama se transformará lentamente na reverência nostálgica reservada aos ícones dos anos 1990, lembrada com carinho, mas já sem relevância cultural. Aos 65 anos, Grant continua exatamente quem sempre foi. Magnético, atormentado e com consciência suficiente para reconhecer suas próprias falhas trágicas, mas sem a motivação necessária para corrigi-las. Ele não é um vilão. Nem sua vida é uma grande tragédia cinematográfica. Ele é simplesmente um homem que possuía todas as vantagens que o mundo tinha a oferecer e ainda assim não conseguiu decifrar o segredo da felicidade. Um fracasso silencioso que, de alguma forma, é muito mais devastador do que qualquer escândalo sensacional jamais poderia ser.